Você quer saber o que mais reprova na etapa odontológica? O quanto tempo de antecedência que você tem que se preparar? E o que dá tempo de você fazer depois da prova, por exemplo, se você ainda não procurou? E eu tenho aqui o dentista, doutor Rafael, que vai responder as suas dúvidas. Vamos lá, doutor Rafael? Vamos. Porque o pessoal fica aflito quando começa o concurso, né? Sim. Tem pessoas que chegam no meu canal ou descobrem o seu Instagram depois que já fez a prova, que desperta aquela curiosidade ou aquela preocupação, nossa, como que é a etapa dos exames médicos, como que é os exames, o que eu tenho que fazer? Aí vamos imaginar essa pessoa que está nos conhecendo agora. A primeira pergunta, o que geralmente dá tempo de se fazer depois da prova? Vamos pensar nessa ordem. Prova objetiva, que sempre é a primeira etapa, Sim. porque as outras etapas mudam conforme o concurso, conforme o estado. Mas se a gente for pensar aqui na Minas Gerais, a segunda fase é a etapa psicológica, junto com os exames médicos e exames clínicos que acontecem simultaneamente, no mesmo período. Logo depois vem o TAF, com algumas exceções, tá, gente, de concurso. Eu estou falando principalmente pensando no soldado e CFO, porque o cargo de QPE e QOS tem uma diferença que às vezes o TAF é antes, tá? Eu sei disso, eu estou só alertando para vocês. Mas vamos pensar que a prova passou. E aí você não procurou antes, que deveria ter procurado. Mas você está procurando agora. O que dá tempo do candidato fazer para ele fazer uma avaliação clínica e ele chegar bem preparado lá no exame odontológico? Primeiro eu falo com todo mundo que a gente vai ter que sentar com esse edital e ver o tempo que a gente tem em mãos, tá, Gabi? Tem tratamento que a gente precisa de 3 meses, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e sempre a gente vai trabalhar com honestidade com esse candidato. Se a pessoa chegar no meu consultório faltando 2 meses e a gente vê que, de fato, é um tratamento que precisaria de 1 ano, eu vou ter que ter muita honestidade com ele e falar assim, ó, cara, infelizmente, a gente precisava de 1 ano para te deixar em condição para o concurso. O que a gente pode tentar fazer é dessa forma, vamos encarar isso aqui, vamos pensar numa próxima etapa. Até porque a gente tem que ter essa honestidade com o candidato de entender que a gente não faz milagre, a gente é profissional da saúde e existem demandas e etapas que têm que ser respeitadas, tá? Agora, existem procedimentos que podem ser feitos pós-prova, próximo ali 1, 2 meses, consegue. A grande maioria, da verdade, dos procedimentos a gente consegue sim. A gente pensar em intervenção, um dente com a cárie profunda, com comprometimento pulpar, a gente consegue fazer um tratamento reabilitador ali. Ah, tem uma demanda ali ortodôntica, preciso colocar um aparelho. Ah, uma demanda laboratorial, uma demanda protética, eu consigo? Consigo. Algumas demandas protéticas eu não consigo. Casos cirúrgicos são mais complicados para a gente também. Então, tratamento cirúrgico associado a tratamento reabilitador é mais complicado para a gente. O que eu sempre aconselho para todo mundo, claro, não deu tempo de procurar antes, procura depois da prova. Vamos sentar lá e vamos tentar entender isso junto, até porque tem outros concursos, ou para ver se dá para aquele concurso. Mas, gente, antecedência sempre. Vamos procurar com antecedência sempre. Por 2 motivos eu falo. Primeiro, a chance de sucesso vai ser muito maior se procurar com antecedência. E segundo, até em questão de custo, tá, gente? Um tratamento, às vezes, que a gente tem que mandar para um laboratório que tem 1 mês para receber aquele trabalho, o laboratório vai me cobrar um preço X. Agora, se a gente tiver 1 semana, o laboratório vai me cobrar 3, 4X daquilo. Então, vamos colocar isso na balança e entender que procurar antes vai ser melhor para você mesmo, tá? E quando a pessoa te procura, eu sei que tem motivos diferentes, tem índices diferentes, mas o que é mais comum, assim, de dúvida que o candidato, você percebe que ele está participando ali para algum concurso, não necessariamente só da Polícia Militar, né, mas algum concurso de segurança pública. O que ele chega mais desinformado? O que você percebe que eles deveriam saber e não sabem? Se der para selecionar, assim. Você fala com relação ao odontológico ou com relação à preparação para aquela etapa odontológica. Odontológica mesmo. Disparado, a dúvida que é recordista em todo concurso, eu falo pro pessoal que fica até repetitivo, a gente tem que sempre falar isso, é o bendito do dente siso. Todo mundo tem a preocupação disparada com o dente siso e com falha dentária. Perdi um dente, vai me reprovar ou não? Tem um dente siso ou não, vai me reprovar? Então já vamos aproveitar esse gancho, vamos falar um pouquinho desses dois, até para dar uma esclarecida pro pessoal. Gente, fala alguma coisa a respeito de dente siso no edital? Não fala nada específico do dente siso, tá? Como não fala nada de nenhum dente específico. Lá não fala do canino, não fala do incisivo, não fala do molar, não fala de um dente específico, tá? O que a gente tem que entender é que a gente tá falando de saúde bucal e da funcionalidade ampla daquele paciente. Perdi um dente, alterou minha funcionalidade? Pode me reprovar? Claro que sim. Tem um dente que não me trouxe comprometimento, aquela falha ali, a gente tem que avaliar por que eu tive aquela perda de dente. Então, quando a gente fala de perda de dente. E o siso, como é que é o bendito do siso? O que a gente mais vê é o pessoal falando, poxa, meu colega tinha um dente muito semelhante, deitado igual o meu aqui, ele não tirou e foi aprovado. Será que eu vou ser aprovado? Não, vamos com calma, tá? Pacientes com casos semelhantes sempre vão ter tratamento diferente, sempre vão ter tratamento diferente, está tratando com pessoas diferentes, tá? Às vezes, na hora que a relação da mordida ali for um pouco diferente, o tratamento já é diferente. É uma questão muito técnica essa avaliação. Não é uma questão que você vai bater o olho e vai entender, não. Isso demanda muito tempo de estudo e preparação, tá, gente? Então, assim,
procura um profissional capacitado para te avaliar e falar assim, ó, esse dente aqui vai te reprovar, esse dente não vai te reprovar, eu acho que você tem que fazer uma intervenção nesse ponto. Mas disparado, Gabi, dente ciso e falha dentária. Você falando, surgiu uma pergunta que eu vejo que as pessoas fazem, e até os próprios clientes que eu atendo na mentoria, que eu acompanho também pessoas antes da prova, antes de chegar nessa etapa, e eu oriento aquilo que me cabe. Eu sempre recomendo te procurar, sempre recomendo procurar profissionais de TAF, enfim, e sempre recomendo os meus amigos, que eu sei que são excelentes profissionais. E eu já recebi muito essa pergunta, para fazer a avaliação odontológica, o profissional tem que ser credenciado pela PM? Ele tem que ser policial? Responde isso para o pessoal. Vamos explicar o beabá com vocês, até bom essa pergunta da Gabi. Vamos entender como é que funciona o exame odontológico. Primeira coisa, você vai passar por um exame clínico, um profissional, o oficial dentista da polícia vai te sentar na cadeira e vai fazer uma avaliação odontológica, um exame clínico. No dia lá No dia do seu exame, tá, pessoal? Isso. Associado a isso, você tem que levar um exame que chama panorâmica de boca semiaberta com laudo, que é o exame complementar. Observação importantíssima, exame complementar. Por que ele tem esse nome? Ele vai complementar um diagnóstico. A palavra final sempre é do profissional. A gente está tendo muito problema no concurso de candidato que fala, poxa, no meu laudo não constou que eu tinha essa cárie nesse dente, o profissional verificou e me reprovou. A reprovação é válida? É válida. A palavra do profissional é soberana em relação ao exame. O exame complementa o diagnóstico. Voltando, complementando a resposta anterior. O profissional vai avaliar esse exame complementar seu, tá, pessoal? Por que eu falei com vocês essa questão do exame clínico e do exame complementar? O exame complementar, que é a panorâmica de boca semiaberta com laudo, precisa ser feita em uma clínica credenciada. A polícia solta um rol de clínicas ali, você tem que selecionar uma daquelas, fazer um exame e levar aquele exame de uma clínica credenciada. Agora, o profissional que vai fazer o seu tratamento odontológico, poxa, eu preciso extrair um siso, eu preciso colocar um aparelho, tem que ser um profissional credenciado da polícia? Não, até porque a saúde é sua, você procura o profissional que você tiver confiança. Seria até uma invasão muito grande determinar, não, você tem que fazer o tratamento odontológico nesse profissional. De fato, não existe isso, tá? Então, intervenções odontológicas, acompanhamento odontológico, você faz com qualquer profissional. O exame ali oficial que você tem que entregar no dia lá da sua avaliação, aí sim tem que ser uma clínica credenciada, tá? Pessoal, para não ficar dúvida, o que o doutor Rafael está falando e a pergunta que eu fiz é específico para a Polícia Militar aqui de Minas Gerais. Sim, sim. Porque tem algumas outras instituições que não têm essa exigência de clínica, por exemplo, a Polícia Civil não tem essa exigência, Guarda, ou Polícia Penal não tem essa exigência específica. Isso é critério da PM, perfeito? Ela recomenda uma série de laboratórios, de clínicas e clínicas que são credenciadas, não necessariamente o profissional. E o que o doutor Rafael deixou muito bem claro, que os exames têm que ser em local credenciado. A avaliação com dentista, não. Pode ser com ele, se você for aqui de Belo Horizonte ou você for de outra região e quiser vir a Belo Horizonte, porque às vezes na sua cidade não tem um dentista que vai avaliar com tanto critério, às vezes você mora numa cidade muito pequena e você está vindo a Belo Horizonte para fazer outros exames, aproveita, marca consulta com o doutor Rafael, e isso ele faz muito bem, e os outros profissionais, outros médicos fazem dessa forma, tá certo? Se você quer a referência, se você precisa de alguma indicação aqui em Belo Horizonte, pode fazer contato comigo lá no meu Instagram ou aqui no meu canal. Se você olhar na legenda, tem meu WhatsApp, que você pode fazer contato diretamente comigo. E eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar, tudo que tiver no meu alcance, tá bom? No caso de falha dentária e o paciente tem algum procedimento específico para ele ser aprovado, explica isso aí, que o pessoal tem muita dúvida também. Tem muita dúvida, Gabi, que a gente vê acontecendo com muita frequência. O pessoal manda uma mensagem e fala, doutor, tem uma falha nesse dente aqui. Se eu fizer um implante, com certeza eu vou ser aprovado. Eu falo, calma, com certeza é muita responsabilidade a gente falar. Falei anteriormente, pacientes com casos semelhantes vão ter tratamentos diferentes muitas das vezes, tá? E por quê? Primeira coisa a gente tem que entender. Vamos entender no contexto da falha dentária, isso vai se estender para os outros tratamentos odontológicos. Um paciente chegou no consultório que teve uma falha dentária, perdeu um dente quando ele tinha 12 anos de idade, é diferente de um paciente que perdeu um dente há uma semana atrás. A gente tem que entender que pode ter acontecido perda óssea, qual tratamento é suportado e aceito naquele caso. Alguns pacientes vão precisar de fato de um implante, outros o implante não vai ser o tratamento aceito ou o tratamento de escolha, porque a gente tem que analisar prazo do concurso, se tem base óssea, aí talvez a gente tenha que pensar na prótese removível. Todo caso vai ser aceito uma prótese removível? Também não. Então, cada caso é individualizado. Isso serve para todos os tipos de tratamento. Da mesma forma, a gente falou anteriormente do siso. Em alguns sisos a gente vai manter em boca, outros a gente vai retirar, mas nunca vai existir uma regra, uma receita de bolo para tratamento odontológico. A gente tem que sentar esse paciente na cadeira e entender a demanda dele. Eu acho que é a mesma coisa de um tratamento psicológico. Ah, não, os dois pacientes são ansiosos. O tratamento vai ser o mesmo, a abordagem vai ser a mesma? Não. Cada um tem a sua individualidade, a gente tem que trabalhar aquele paciente na sua individualidade para alcançar ali aquele objetivo que a gente tem em mente, tá? Perfeito.
E é isso mesmo, dentro do acompanhamento que eu faço, eu tenho o acompanhamento dentro da mentoria coletiva, mesmo sendo aulas que eu faço em grupo, onde eu estou trazendo conteúdos que é de uma forma geral, onde eu vou informar sobre o medo, a ansiedade, como que isso gera, sobre a fisiologia corporal, que eu explico por que que gera suor na mão, tremedeira, e explico como que a pessoa pode controlar o nervosismo caso ele venha. Porque se a pessoa ficar nervosa na hora, não tem preparação de TAF, não tem exame que segura. A pessoa vai fazer exame médico, vai aferir a pressão tá lá em cima, porque ela ficou tensa na hora. E ela pode ser reprovada por um nervosismo. Chega na hora da prova, dá um branco. Ou na hora do teste psicológico, a pessoa se perde no tempo e é reprovada porque não deu conta de fazer aquela quantidade específica dentro do tempo marcado. Eu explico isso de forma muito detalhada. E há o meu acompanhamento individualizado, porque cada pessoa tem o seu ritmo. Como a gente fala de emocional, também é específico. Tem pessoas que já estão trabalhando o seu autoconhecimento, as pessoas já estão melhorando as suas características, seu comportamento há um tempo. A pessoa lê, a pessoa se informa, a pessoa já fez terapia, a pessoa já passou por problemas emocionais, como todo mundo tem, né? Seja no trabalho ou no relacionamento, ou já foi reprovado antes e a pessoa teve que lidar com perdas e frustração, a pessoa querendo, se ela quer melhorar, se ela fez a parte dela para superar isso, ela já está com o emocional dela, espera-se, né, que ela esteja com o emocional dela mais bem preparado. Vou usar um termo assim, ela já está mais forjada, ela já está mais resistente. Eu gosto de usar essa palavra, porque para o concurso você tem que ter resistência física, você tem que ter a saúde ok e o seu emocional ok, resistência psicológica para o concurso como todo, não só para a etapa. E tem pessoas que às vezes 1 mês, 2 meses de preparação vai ser pouco. Tem pessoas que 1 mês é o suficiente, que é para ajustar aquele emocional dela, porque para ela ser aprovada na etapa psicológica, tem que estar com o emocional equilibrado. Não pode ser uma pessoa que não sabe controlar a ansiedade. Não pode ser uma pessoa que ela é impulsiva, que qualquer coisinha, qualquer motivo ali, ela explode. Ela briga no trabalho, ela xinga no trânsito, ela explode ou ela toma uma decisão impensada. Você é policial, você sabe como que isso é importante. O policial tem que tomar uma decisão rápida, mas ele tem que pensar antes de agir. Ele não pode ser imprudente, porque isso é um risco. Ele coloca em risco a vida dele e dos outros. E se ele não controla o emocional dele, é muito complicado. Uma função onde você trabalha protegendo as pessoas e a sua vida tem risco o tempo todo, não só no cargo da Polícia Militar. Estou falando de todos os cargos da segurança pública. É de extrema importância que você continue cuidando do seu emocional. E aí você já está entendendo por que você precisa de começar antes. Você precisa de se informar aqui com os meus conteúdos e me procurar com antecedência. Porque às vezes com 1 mês não vai ser o suficiente para você se conhecer e preparar o seu emocional. Complemente, dê sua opinião sobre isso, sobre a sua vivência dentro da atividade policial, o quanto que o emocional ele é importante para agregar, tanto na preparação para o concurso, se você puder falar, quanto para a função, porque às vezes as pessoas têm mania de pensar que a minha preparação é para teste, não é, é para o emocional. Eu falo que já foi o tempo, né, que policial era força física. Hoje em dia a gente tem muita essa imagem associada à força física. Hoje, na verdade, a preparação policial psicológica, acho que é o principal ponto que a gente coloca ali. Tanto que a gente vê o maior índice de reprovação hoje é o psicológico. Se a gente pegar um teste físico e comparar com a reprovação psicológica, a gente vê que é desproporcional a reprovação do psicológico, é muito mais alta. Então é um recado que a corporação dá. A gente está muito mais preocupado, talvez, com essa parte psicológica e com a física aqui. A física ali, não estou desmerecendo o físico, muito pelo contrário, tá? Mas a pessoa consegue se condicionar e fazer. Mas alguns pontos na área psicológica, se a pessoa não tiver um preparo para aquilo, talvez nem seja a carreira adequada para ela. E a gente tem que ter essa maturidade, às vezes, de entender que não é para a gente essa carreira. E não é nenhum problema a gente falar, talvez não é para mim, talvez você não vai dar certo como policial militar, mas você pode ser um bombeiro. É o que eu falo com todo mundo. E a gente tem que ter maturidade de entender essas coisas. E falando que a Gabi, pegando um gancho no que a Gabi falou, dessa preparação ampla, que às vezes precisa ser feita com antecedência, 1 mês às vezes não vai ser suficiente. É interessante entender como que a preparação tem que ser ampla e conjunta, porque elas se entrelaçam. E como assim se entrelaçam?
A pessoa que está faltando um mês e começa a preparação física, talvez, dela ali para um teste físico, ela não está só preparando para o físico. Às vezes a pessoa está acima do peso e tem que abaixar um peso para chegar no peso ideal. Às vezes o exame de sangue dela, aqueles exames estão todos controlados. Se ela tivesse começado essa preparação física um ano atrás, o exame de sangue dela chegava controlado lá, o peso chegaria controlado. Poxa, mas e o odontológico? Como é que ele entrelaça com os outros? São dados que às vezes a pessoa não tem informação, mas às vezes uma simples cárie aumenta até em 30% a chance de uma lesão muscular. E aquela pessoa que já tem dificuldade com a preparação física, está acima do peso, está com a cárie no dente, vai fazer uma preparação física e sofre uma lesão muscular. Poxa, por que eu sofri essa lesão muscular? Porque eu não fiz uma restauração num dente às vezes. Então como é que a gente tem que entender que tudo se comunica e tudo está entrelaçado na preparação? Por isso que a gente fala, gente, não é preparação individual, é uma preparação ampla e prévia, tá? É impossível uma pessoa que começar a treinar um ano antes não vai conseguir perder peso. Agora, se faltar uma semana tentar perder peso, ninguém vai perder, não. Então, assim, vamos mudar essa conscientização. Gente, preparação é ampla. Procure com antecedência. Eu acho que todos aqueles candidatos que a gente tem experiência de estar acompanhando, a gente já acompanha concurso há 7 anos que a gente acompanha candidatos, já atende mais de 5 mil candidatos no nosso consultório. A grande diferença, o sucesso entre a aprovação e o fracasso da reprovação, não chega a ser fracasso a palavra, é muito pesado falar isso talvez, né? A decepção da reprovação talvez seja melhor, é a preparação prévia. Todos aqueles candidatos que tiveram a frustração de não ser aprovado, qual que é a primeira coisa que ela faz no próximo concurso? Agora eu vou me preparar com antecedência, com quem conhece, e vou procurar os profissionais adequados. E qual que é o resultado? Quase sempre a aprovação vai vir. Então, assim, não adianta a gente tentar pular etapa. Gente, preparação é a palavra certa para concurso, tá? Você falou algo, assim, tudo que você falou aí, assim, eu assino embaixo 2 vezes se precisar. Me tem uma coisa que chamou atenção, que o doutor Rafael falou, não sei se você prestou atenção, volta para você ouvir de novo. As áreas estão coligadas. Uma área está ligada à outra. Se você prepara o seu físico com antecedência, você não está preparando só para a etapa do TAF. Você também está preparando o seu corpo, você está preparando para os exames médicos, que são vários, que são um monte que você vai fazer. A forma de canalizar, tirar o estresse também. Exatamente o que eu ia falar. E você está trabalhando também seu emocional, porque as pessoas não sabem. Isso a neurociência comprovou recente, tá? Algo que talvez você já sabia, porque você treina. Algo que eu já sabia, porque eu sou psicóloga e já estudo sobre isso. Mas agora a neurociência, agora que eu tô falando nos últimos anos, tá? A neurociência vem provando que, anota isso que eu vou falar, escreve. Escuta, pode pesquisar. Atividade física, ela é hoje uma das coisas melhores para diminuir a ansiedade, estresse e tratamento de depressão. Ela consegue fazer efeitos melhores do que a própria medicação. Sabia disso? Porque já se provou que depressão, ansiedade, esses problemas físicos, problemas emocionais, interferem no corpo, é orgânico, isso altera o seu organismo e está provado que atividade física não é só para você emagrecer. Atividade física não é só para quem vai fazer TAF. Atividade física é questão de saúde. E se você tem a questão de ansiedade e você está tenso, você está com dificuldade de dormir, está com dificuldade para estudar, está perdendo o seu foco, fala, ai, será que minha memória tá ruim? Será que eu tô perdendo foco? Será que eu não tô conseguindo dormir direito? Às vezes está te faltando uma alimentação boa, às vezes está te faltando você treinar, às vezes está te faltando você ajustar a sua rotina e está te faltando você entender isso, que está ligado o emocional com o corpo o tempo todo. Você está participando de algum concurso público e quer saber como se preparar mais para os exames médicos, exames clínicos, principalmente a etapa odontológica, ou então você já foi reprovado e foi reprovado por detalhes que você não se atentou e você não quer que isso aconteça de novo, então você chegou no vídeo correto, você está no canal certo, Psicóloga dos Concursos. Eu sou Gabriele Miranda, psicóloga, e trago conteúdos para ajudar você, candidato, para ficar muito mais informado. E trago convidados especialistas de cada área para trazer conteúdos de valor e para deixar você muito mais informado. Sobre a etapa odontológica, continuando nesse episódio, você assiste o outro. Se você chegou nesse vídeo agora, tem um outro vídeo especial, que o Dr. Rafael conta como que ele entrou na carreira para ser dentista e como que ele se tornou também policial militar. Isso mesmo, se é seu sonho ser policial militar aqui em Minas Gerais, assiste o outro episódio.